não vai ficar assim. O que você fez contra mim, não vou deixar pra lá. Pode passar muito tempo, mas eu vou cobrar. Eu vou ir contra ti, custe o que custar. Você vai me pagar. O que você tem é meu. Você me ofendeu, a vingança vai começar. Será que vale a pena sofrer duas vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. A vingança é um câncer que destrói a vida, a alma, fere o coração. Coloca filho contra pai, irmão contra irmão. Isso não vale a pena. Olha que triste cena, que dor no coração. É bom deixar pra lá, não queira se vingar. A vingança pode até matar. Será que vale a pena sofrer duas vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Será que vale a pena sofrer duas vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Será que vale a pena sofrer duas vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Não vale a pena vingar. Deixa pra lá. Entregue nas mãos de Deus. Ele vai te abençoar.
vale a pena vingança. Não vale a pena vingança. Não vale a pena. Tá aí mais uma belíssima canção da autoria do seu amigo Rocha, tá certo? Agora vamos para a história. Preste atenção, coloque seu cinto, sente na poltrona e vamos lá. E aí, Rocha? Eu consegui. Você não vai me dar meus parabéns, não, Rocha? Me dê meus parabéns. Há muito tempo eu estava tentando. Há muito tempo eu estava buscando essa hora. Há muito tempo eu estava buscando este momento, Rocha. E eu consegui. Estou com a alma lavada. Estou me sentindo honrado. Eu estou me sentindo uma pessoa agora feliz. Eu estou me sentindo uma pessoa bem forte agora. Eu estou sentindo uma pessoa capacitada agora, Rocha. Você não vai me dar os parabéns? Patrão, mas como eu posso te dar os parabéns se eu não sei o que você está comemorando? Mas me dê os parabéns, Rocha. Depois que você saber, você vai ver que eu fui vencedor. Mas você poderia me falar o porquê dessa alegria toda? Você poderia me falar o que é que você está buscando há tanto tempo que você disse que conseguiu agora? Fala pra mim. Ah, Rocha, eu consegui me vingar do meu vizinho. Como é que é? Você quer parabéns meu que você conseguiu vingar do seu vizinho? Você conseguiu continuar uma confusão? Você continuou a prejudicar uma pessoa? Você quer os meus parabéns para isso? É porque você não viu o que ele fez comigo. E eu falei com ele que eu iria me vingar e ele não acreditou. E eu consegui me vingar. Uma vingança que agora estou com a alma lavada. Você tem certeza disso que você está me falando? Absoluta. E depois que você vingou dele, ele falou o que com você? Quem? A pessoa que você vingou. Ele falou comigo que ele iria fazer vingança contra a vingança que eu fiz com ele. Que a vingança vai continuar. Ele falou? Falou. E você falou o quê? Eu falei com ele que se ele vingar de mim, eu vou continuar vingando dele e nós vamos ver até um descer a tumba fria. Gente, mas isso vale a pena? Isso vale a pena? Reflita. Isso que você está acabando de me falar, de pronunciar, vale a pena? Não, antes de você me responder, pensa. Pega aí os seus 10 segundos e vê se vale a pena a vingança. Vê se vale a pena. Vingança é a continuação de um ato ruim contra uma pessoa. Vingança significa você marcar uma pessoa. Vingança, como se diz às outras pessoas, é um prato que se come frio. Em outras palavras, a pessoa fica ali como se fosse uma cobra na brecha, esperando a oportunidade, esperando o momento exato, esperando a hora para poder fazer um ato mal contra aquela pessoa devido a algo que a pessoa sentiu que aquela pessoa cometeu com ele. Vingança? Para que vingança? Tanta coisa para você investir, tanta coisa para você fazer, tanta coisa para você correr atrás, tanta coisa para você conquistar, tanta coisa para você ser feliz, tanta coisa para você comemorar. É mais fácil você procurar aquela pessoa que você achou que te ofendeu e tentar consertar o ato. Fazer as pazes com essa pessoa. Mostrar para essa pessoa que você não é uma pessoa vingativa, que você não é uma pessoa rancorosa, que você não é uma pessoa maldosa, que você não quer mal para essa pessoa. E mesmo se essa pessoa não quiser conversar com você, não quiser te ouvir, não quiser te pedir perdão,
Entrega nas mãos de Deus. Deixa Deus julgar a causa. Deixa Deus fazer o procedimento. Não queira pegar isso. Isso também é um câncer para o corpo. A vingança também é um câncer para a alma. A vingança também vai fazer você ficar triste. Vai fazer você não conseguir dormir de noite. Vai fazer você não conseguir ter forças para lutar. Por quê? Porque você vai colocar isso na sua cabeça. Ou seja, vingança. Enquanto eu não vingar de fulano, de ciclano, de beltrano, eu não vou ser feliz. Você determinou, você colocou isso na sua mente. Isso tomou conta, tomou espaço de todos os seus pensamentos. Você agora o tempo todinho só lembra da palavra vingança, vingança, vingança. Você já não está mais vivendo. Você está vegetando na terra. Você está, com certeza, como se fosse aquele boi bravo, derramando-se aquela gosma da boca, querendo pegar aquela pessoa, querendo destruir aquela pessoa, querendo acabar com aquela pessoa, querendo acabar com a reputação dessa pessoa. Ou seja, a confusão vai continuar. O problema entre você vai continuar. Isso vai passar de geração em geração, de família para família, de filho para filho, de pai contra pai, de irmão contra irmão, de parente contra parente, de vizinho contra vizinho, de patrão contra funcionário, de funcionário contra patrão. Uma vez que um de vocês cede, passa. E aquela pessoa que fez aquele ato mal contra você, lá no fundo, ele pode até não te falar, mas ele vai arrepender. Ele queria que você partisse contra ele também. Ele queria que você fizesse algo contra ele também. Ele queria continuar a discussão, a confusão, a briga, a contenda, a mágoa, a dor. Mas ele viu que você não é da mesma laia dele ou dela. Ele viu que você não trilha o mesmo caminho de vingança dele ou dela. Então aquilo vai parar por ali. E lá na frente, se essa pessoa não se arrepender, não renunciar, não procurar você para pedir perdão, pode ter certeza que você vai saber notícias dessa pessoa. E infelizmente, uma pessoa que tem vingança no coração, a notícia não será boa. Você pode ter certeza absoluta. Por mais que você não deseja mal para esta pessoa, mas a notícia não será boa. Para pensar. A vingança significa que o mal não se contentou com uma só discussão. O mal não se contentou com uma só briga. O mal não se contentou com só ódio. Ele quer dar prosseguimento àquela coisa mal. Ele quer prejudicar. Enquanto um ou outro não passar dessa vida para outra, a vingança vai continuar. Ou seja, ele quer dar prosseguimento à luta. Ele quer dar prosseguimento à guerra entre você e seu vizinho, entre você e seu esposo, entre você e sua namorada, entre você e seu noivo, entre você e seu colega de escola. Hoje eles estão mudando o nome de muitas coisas, como bullying. Um vai lá e coloca um apelido no outro, o outro diz: eu vou me vingar. Não vai ficar assim, não vai ficar dessa maneira. E ali junta com outra turma e acaba ficando duas turmas. E ali começa um querer vingar do outro. E a confusão só vai aumentando, a confusão só vai se multiplicando. E essa confusão parece que não vai ter fim. Enquanto alguém não se ferir, enquanto alguém não se machucar, enquanto não arrancar sangue da pessoa, enquanto você não vê a pessoa na lona, enquanto você não vê a pessoa caído, agonizando, pedindo misericórdia, e mesmo assim tem hora que você continua a vingança, mesmo vendo o seu próximo caído no chão sem força, pedindo você ajuda, pedindo você perdão, pedindo a você que não releve aquela situação. E mesmo assim, gente, tem gente que a vingança na vida é cruel. Quanto mais misericórdia você pede, mais a pessoa quer vingar. Quanto mais você diz para a pessoa que está arrependida pelo aquele ato que você cometeu, a pessoa não quer acreditar. A pessoa continua indo para cima de você com força, querendo esganar você. Ou seja, a vida vai passar diante dos teus olhos e você vai continuar vingando de tudo e de todos. E com certeza isso não vai levar você a lugar nenhum.
A finalidade disso vai te levar, primeiro, uma doença no seu corpo. Doença de quê, Rocha? Doença da alma. Doença do espírito. Você vai ser uma pessoa rancorosa. Você não vai se dar bem com ninguém. Você vai ficar uma pessoa afastada da sociedade. Por quê? Porque você vai ficar o tempo todinho na sua mente planejando uma vingança. Vingança. Prato que se come frio. Por quê? O prato fica tempos em tempo em cima da mesa e você só projetando algo contra o seu próximo. A pergunta que não quer calar: vingança pra quê? Se é mais fácil dizer te amo, te amo. Mas o te amo eu não quero. Esse aí eu não quero, eu quero vingança. Ele bateu no meu filho. Ele veio contra a minha esposa. Ela puxou o cabelo de João. Ela arrumou o copo de João. E eu vou me vingar. Ele arrumou o copo, agora eu vou arrumar a garrafa. Ele arrumou a garrafa e agora eu vou arrumar um pneu nele. Ele arrumou o pneu, eu vou arrumar um carro nele. Eu vou passar com um carro em cima dele, mas eu vou me vingar. Eu vou estudar uma forma para me vingar dele e para me vingar dela. E ponto final, ninguém tira isso da minha cabeça. E se você continuar falando comigo, você pode sair daqui, porque a vingança eu vou fazer. Por favor, a única pessoa prejudicada na vingança é você mesmo. Tenta pelo menos conversar com essa pessoa e perguntar o porquê que aquele mal foi causado contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus familiares. Tenta pelo menos perguntar, tenta dialogar, tenta conversar, tenta entrar num acordo antes que seja tarde demais. Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá amigos, olá amigas, olá guerreiros. Olá, guerreiras, seja bem-vindo de volta. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem? Como você viu no começo da nossa narrativa, hoje nós iremos falarmos sobre vingança. Hoje nós vamos contar duas histórias baseadas em fatos reais que aconteceu com, entre aspas, dois colegas de infância e que aconteceu entre duas famílias. Sente na poltrona, coloca o teu cinto e reflita, porque o negócio hoje vai pegar fogo. Presta bastante atenção. Tava lá na festa, de boa com a minha namorada, chega aquele gengolô e acaba pisando no meu pé. E aí, a vez de pedir perdão, ele não pediu perdão não. Simplesmente eu fiquei com a dor naquele pé, está doendo até agora, e ele pode ter certeza absoluta que eu vou me vingar dele. Aonde que eu ver ele, eu vou pegar ele, porque ele pisou no meu pé. Mas espera lá, meu amigo, foi apenas um pisão de pé. É porque o pé não foi seu. Se o pé fosse seu, você vingaria também. Não, senhor. Não, senhora. Eu poderia dizer uma palavra que todo mundo fala: o de baixo é meu. Ei, o de baixo é meu. De repente foi sem querer, eu te desculpo. Mesmo sem ele pedir. É mais ou menos por aí a conversa. Eu também estava passando lá no centro da cidade, de repente, naquela calçada movimentada, cheia de gente, veio um camarada de lá pra cá e rumou o ombro em mim. Eu não fiquei bom não. Eu fiquei muito macho, viu, rapaz? E eu gravei o rosto dele. Eu gravei o rosto dela, isso não vai ficar assim, e aonde eu ver ele agora, eu não vou dar nenhuma ombrada nele ou nela não. Eu vou dar um empurrão. Eu vou me vingar. Você pode ter certeza. Eu vou me vingar. Vai mesmo? É assim ou não? É uns assuntos assim tão aparentemente simples, né, gente? Que a gente nem para meditar que isso acontece em meio à sociedade, que isso acontece nas nossas vidas. É verdade ou não? Principalmente no século que nós estamos vivendo agora, ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer aguentar desaforo de ninguém. Cada um por si, Deus por nós será. Ou seja,
Ninguém pode olhar para a pessoa mais que a outra já diz assim: por que você está me olhando desse jeito? O que é que você está me encarando desse jeito? Você está querendo alguma coisa comigo? Você quer ir para os finalmente? Gente, aparentemente é só uma conversa, mas é dessa forma, dessa maneira. E é uma palavra que a gente pouco medita, que a gente pouco analisa, e muitas das vezes a gente está vivendo isso dentro da nossa casa. É um irmão querendo vingar do outro, é o marido querendo vingar da esposa, é a esposa querendo vingar do marido, é um parente querendo vingar do outro, é o vizinho do lado querendo vingar do outro que mora atrás, é o outro que mora atrás querendo vingar do outro que mora na outra quadra. E assim a vingança vai se tornando o mundo cada vez mal, vai tornando o mundo cada vez pior, vai tornando o mundo cada vez mais cheio de ódio, cheio de angústia, cheio de dor, cheio de agonia. Vingança, vingança. Ela está convivendo dentro, Deus livre e guarde, da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, dormindo na nossa cama, sentado na mesa com a gente na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã. A vingança está sendo a sua companheira. Ela está com você 24 horas e você não está percebendo. É verdade ou não? Faça uma análise de consciência, busca na mente, tenta ver uma pessoa que você achou que fez algo contra você, uma pessoa que você marcou e disse assim: eu não vou conversar com ele, eu não vou conversar com ela, eu vou me vingar, ele vai me pagar, ela vai me pagar. É assim ou não? E a sociedade está sendo dividida, a sociedade está sendo martirizada, a sociedade está sendo cada vez mais alvejada por este ato mal, pecaminoso, de ódio, de angústia, de dor, de mágoa. E as pessoas não estão percebendo. É verdade ou não? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Uma determinada feita, 2 coleguinhas de 9 anos, cada um tinha 9 anos. Um morava em um bairro da cidade e o outro morava em outro bairro da cidade. Você está me entendendo ou não? E eles estudavam junto na mesma sala. Porém, um daqueles coleguinhas era um coleguinha um pouco mais agitado. É um coleguinha que não parava quieto dentro da sala de aula. Ele é um coleguinha que rasgava o caderno dos outros coleguinhas. Ele é um coleguinha que tomava o lanche dos outros coleguinhas. Ele era um coleguinha que tomava os brinquedos dos outros coleguinhas quando levava. Ele era um coleguinha que procurava confusão na hora do recreio. Ele era um coleguinha que desrespeitava os professores. Ele era chamado na coordenadoria muitas e muitas vezes para poder assinar a ocorrência devido à sua atitude, devido à sua maneira de agir dentro da escola. E ele era considerado como se fosse uma criança mau. Ou seja, hoje, nos dias atuais, temos mais disciplina, temos pessoas mais capacitadas, os professores estão ligados nas atitudes e no gesto das crianças. E quando eles percebem que aquela criança está cometendo algo além do limite, além do normal, além do aceitável, o professor acaba chamando aquela criança para uma conversa, aconselha aquela criança para não fazer aquele ato, para não fazer aquele mal, para não seguir com aquilo ruim que ele está cometendo. É verdade ou não? Hoje nós temos, mas antigamente a gente tinha, mas não com a qualidade que a gente tem hoje, não com o estudo, o ensinamento que a gente tem hoje. E aquele menino, entre aspas, desculpa a expressão, era sim uma pessoa insuportável, insuportável. Porém, muitas das vezes, desculpa, eu vou abrir um parênteses, nós que somos pais, nós temos que saber de uma coisa: a escola ensina a criança a ler e escrever, a escola ensina a criança sim a obedecer, a escola ensina sim a criança a ser um cidadão melhor. Mas o pai e a família não podem isentar da sua postura diante do seu filho, diante da sua filha, diante da sua família. Ou seja, a escola não é obrigada a fazer tudo, de jeito nenhum. Nós temos que chegar, sentar os nossos filhos, passar eles por uma entrevista, saber o que eles fez na escola, saber por que ele está com aquele arranhado no seu corpo, saber como que foi lá, se ele discutiu com um colega
coleguinha, se ele brigou com o coleguinha, para que aquilo ali não cresça na sua vida. E quando ele se tornar um adolescente, um jovem ou um cidadão maior, ele não colocar o ódio, a mágoa, o rancor, a dor e a vingança na sua vida contra o seu próximo. E entre todos aqueles coleguinhas que ele tinha ali na escola, tinha um coleguinha que ele mais implicava, tinha um coleguinha que ele mais intimava, tinha um coleguinha que ele mais xingava. Eles não se davam bem de maneira nenhuma. Quantas e quantas vezes aquele coleguinha levava um lanche, e quando ele levava um lanche, aquele colega mau pegava-se ali o lanche dele que estava dentro da bolsinha, comia o lanche dele e colocava pedras dentro do lanche dele. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Aparentemente era coisa de criança, era coisa inofensiva, era coisa que acontecia durante o dia a dia, mas não. Isso muitas das vezes era falta do pai, falta da mãe, chamar o seu filho e dizer: meu filho, como que está sendo o seu comportamento na escola, com seus colegas, com seus professores, dentro da sala de aula? Uma vez por mês, de repente, ir até a escola e ver como está o comportamento daquela criança dentro da escola. Entre aspas, uma coisa simples. E uma determinada feita, aquele coleguinha, ele fez algo muito cruel, muito mal, e eu quero que você redobre muito a sua atenção. Ele pegou o caderno daquele outro colega e rabiscou o caderno todo. Você está me ouvindo ou não? Ele foi no banheiro, fez a sua necessidade, colocou-se dentro da marmita do outro que levava com o lanche para a escola, tirou os biscoitos que estavam lá dentro e colocou o que você está sabendo aqui, que eu não vou falar o nome. E quando aquele coleguinha, ele foi ali se alimentar, ele viu aquela cena ali dentro e ele chorou. E enquanto ele chorava, o outro lado sorria, dava gargalhada daquela atitude, daquela situação. E tinha outras pessoas, outros coleguinhas, que até gostavam da maldade que ele praticava. E ele juntava aquela turma e ria-se da cara daquele colega. O tempo passou, eles passavam do 2º ano para o 3º ano. E infelizmente, para a infelicidade daquele coleguinha que estava sendo massacrado, aquele coleguinha também foi estudar com ele dentro da sala de aula. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Ele começou a estudar com ele também, só que agora ele já era um pouco maior. E então o que ele fez? Ele começou a bater no coleguinha. Ele começou a humilhar aquele coleguinha. Ele começou a colocar apelido cada vez mais forte naquele coleguinha. E aquele coleguinha chegava para sua mãe, chegava para o seu pai, chegava para os seus parentes e falava: eu não aguento mais, me muda de escola, por favor. Ele está me incomodando. Eu até gosto, papai, da escola. Eu até gosto, mamãe, da escola. Mas ele é insuportável. E quantas vezes o pai dele pegava, ia na escola, conversava com a diretora, conversava com a supervisora, conversava com os professores. E ali naquela hora, a diretora falava: olha, já chamamos os pais dele aqui, já aconselhamos, já pedimos para levar essa criança para um tratamento, mas mesmo assim, ele vai e volta e repete a mesma coisa, repete a mesma cena, ele repete o mesmo ato de novo, já assinou não sei quantas ocorrências. É assim ou não? E eles foram crescendo. E eles estudaram até o 5º ano. O 5º ano. E no 5º ano, continuou as perseguições. E quando chegou o 5º ano, aquele adolescente já estava passando para uma fase de jovem. Então ele falou: agora eu vou escolher uma outra escola para eu estudar.
para me livrar desses ataques, dessa perseguição maldita, que desde a minha criança, sendo criancinha, esse homem vem me atacando, esse menino vem me atacando. E assim foi feito. Ele pegou-se ali e foi para uma outra escola, em um outro bairro, estudar. E ele ficou-se ali 2 meses estudando naquela escola. E aquele colega mau olhou e viu que aquele coleguinha não estava ali. Ele começou a observar que as coisas ruins que ele fazia com os outros não colava muito em como acontecia com o outro que saiu. Ou seja, e ele começou a perceber aonde é que era que aquele colega estava estudando. Gente, parece uma brincadeira, parece uma história normal, mas não era não. Ele descobriu a escola que o coleguinha estava estudando e ele foi, matriculou-se lá na mesma escola. Falta do pai agir, falta da mãe agir. Quero abrir um parênteses. Quando um coleguinha colocar um apelido em você, criança, não fique nervoso. Não fique nervoso. Sabe por quê? Porque se você não ficar nervoso, o apelido ele não pega. Eles vão ficar sem graça. É simples. Vão ficar sem graça. Tipo, você é bobão. Você diz, tudo bem, eu sou o bobão mesmo. E aí ele começar a dizer, ei, bobão. Você, tá bom, eu sou o bobão mesmo. Beleza. Afasta dessa pessoa e simplesmente não releva. Agora, se ele chamar você de bobão e você começar a chamar ele de bobão, isso significa que você ficou com raiva porque ele te chamou de bobão. Ele vai continuar te chamando de bobão e aí o apelido vai pegar. E aí você vai sofrer as consequências. Daqui seu pai, sua mãe, os professores, os coordenadores resolver isso, você já sofreu bastante. Então fica a dica. Quando alguém colocar um apelido em você, tira por menos. Releva. Sai de perto e não liga, não chora. Se você quiser chorar, ficar dolorido, chora num cantinho lá, separado, sem ele ver. Porque se ele ver que aquele apelido ali está funcionando, ele vai continuar chamando você, tá bom? E aquele jovem matriculou-se ali aonde estava aquele jovem. E continuou-se a perseguição, continuou-se tratando mal. E uma determinada feita, para nós não ir tão longe da história, infelizmente, aquele jovem acabou pegando-se ali um estilete. Você está me ouvindo ou não? Um estilete. E acabou, infelizmente, desculpe, gente, desculpa, por mais que seja uma história, ele começou atingindo, ele pegou aquele estilete e atingiu o seu coleguinha no ombro. Você está me entendendo? Ele cortou o coleguinha no ombro. E naquela hora, deu-se ali sangue, deu-se ponto, levou para o hospital. Ele foi expulso dali. Ele foi expulso dali da escola devido àquele ato que ele fez. Aí os pais tentou agir, o conselho tutelar entrou no meio, mas aí o coleguinha já estava machucado. Tinha passado a sua infância, a sua adolescência e agora a sua juventude sendo perseguido por um colega. Presta bastante atenção. E naquela hora, naquele exato momento, os pais daquele coleguinha que estava sendo atingido resolveu tomar uma atitude. E qual foi a atitude, Rocha? Eles resolveram mudar de cidade, exatamente, para tirar o seu filho daquela onda de agressão e de sofrimento. E eles mudaram de cidade para uma outra cidade. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo? E aí eles mudaram, e o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou. Aquela criança cresceu. Ou seja, tem um ditado popular que diz, quem bate, esquece, e quem apanha, lembra. Grave isso. E eles cresceram, cada um na sua cidade. Tornou-se cidadão. Aquela pessoa ali que agredia, que ia para cima ali do coleguinha, quando o coleguinha era criança, adolescente, jovem,
Aquela pessoa ali, ele pegou-se e se tornou-se ali um rapaz que trabalhava numa distribuidora de bebida. Distribuidora de bebida. O agressor, o que pegava o seu coleguinha, o que fazia o seu coleguinha sofrer. E o outro se tornou-se um barbeiro, um cortador de cabelo, aquele que era agredido. Se tornou um cortador de cabelo. Ele cortava cabelo, era um profissional exemplar, uma pessoa de bastante conduta. E um dia, aquele coleguinha que era o agredido virou para o seu pai, virou para sua mãe e disse assim: olha, pai e mãe, eu retornarei para minha cidade. Eu retornarei para minha cidade. E agora eu vou colocar um salão de cabeleireiro lá na minha cidade. Eu amo aquela cidade. E os pais disseram: agora você já é de maior. Você sabe muito bem o que você vai fazer. E assim foi feito. Ele colocou-se um salão de cabeleireiro lá na sua cidade. E passou-se tempo. Quem chegou para cortar o cabelo lá no salão? Exatamente, você é inteligente. Aquele menino que fazia daquele outro chacota. Aquele que tinha feito todas aquelas ruindades e barbaridade contra aquela pessoa. E ele chegou-se ali e disse assim: ei, vim dar um tapa no visual. Eu vim aqui cortar meu cabelo. Eu quero que você corte o meu cabelo, um corte sufista. Um corte sufista. Só que, no momento em que ele sentou-se ali na cadeira, nem o rapaz queria cortar o cabelo dele, o menino que era agredido, e nem o agressor, ele conheceu um ao outro. Você está me entendendo ou não? Eles não se conheceram. Simplesmente pode entrar, fica à vontade. Sentou, colocou-se ali o avental nele ali e começou-se a cortar o cabelo. E quando começou a cortar o cabelo, começaram a conversar. Tanto o que estava ali na cadeira cortando, quanto o barbeiro. E a conversa foi essa: rapaz, você mora muito tempo aqui? O agressor disse: sim, eu moro aqui muito tempo, bastante tempo, eu nasci e me criei aqui, eu estudava naquela escola tal. E o outro falou: eu também estudava lá. É mesmo, rapaz? Eu não lembro de você não, eu também não lembro de você não. E a conversa prosseguiu, nenhum falou o nome pro outro e nenhum outro falou o nome pro outro. Você tá me entendendo ou não? Presta atenção. E naquela hora a conversa continuou, a conversa prosseguiu. E aí o agressor disse assim: rapaz, eu gostava muito de estudar naquela escola. Lá eu fiz muita malcriação. Eu pegava os coleguinhas e fez tanta coisa de ruim que eu fiz naquela escola. Quantas ocorrências que eu assinei naquela escola. Eu fui um cara muito mal naquela escola. Tinha um bobão lá. Gente, você tá me entendendo ou não? Tinha um bobão lá que aquele lá eu caguei na sorte dele. Aquele bobão lá era o que eu mais perseguia. Aquele bobão lá, uma vez eu fui lá no banheiro e defequei e joguei dentro do lanche dele. Você tá me entendendo ou não? E aquele camarada começou a lembrar. O que estava cortando o cabelo começou a lembrar. Ele começou a lembrar. E ele diz: uma vez eu peguei lá e eu enchi ele de porrada na hora do recreio. Eu passei a cara dele no lanche que ele levou. Ele até mudou de escola tentando fugir de mim, mas eu fui lá atrás dele. E lá eu humilhei ele perante todo mundo. E de repente a lágrima começou a cair no rosto do barbeiro. O barbeiro lembrou dele e ele não lembrou do barbeiro. E o golpe fatal foi esse. O barbeiro perguntou: e qual é o seu nome? Você está me entendendo? Qual é o seu nome? E ele falou: meu nome é fulano de tal. Na hora que o barbeiro ouviu aquilo ali, gente, presta bastante atenção. Ele foi colocando ódio ali. Ele começou-se a tremer. Ele lembrou-se ali de tudo que aquele coleguinha no passado fez. Ele lembrou das humilhações, ele lembrou da perseguição, ele lembrou das lágrimas que ele derramou. E ao invés
dele deixar para lá, dele chegar para aquele colega e dizer assim: agora é a nossa vez de conversarmos. Eu sou aquela pessoa que você agrediu, eu sou aquela pessoa que você machucou, eu sou aquela pessoa que você perseguiu, mas eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Hoje nós crescemos, somos homens já, pai de família, mas a conversa não foi assim. Ele foi colocando ódio e nasceu na sua cabeça: agora é a minha hora de vingar. Você entendeu ou não? Agora é a minha hora de vingar. Mesmo depois de muitos anos, agora chegou a minha hora, chegou a minha vingança. Nunca mais você vai rir da minha cara. Isso ele pensando na cabeça dele. E aquele moço sentou na cadeira do barbeiro e colocou seu avental. E ele perguntou para ele assim: você quer fazer mais alguma coisa? E ele disse: sim, você já fez meu cabelo, agora você faz minha barba. Quando ele curvou-se a cadeira para poder fazer-se a barba, que ele fez assim. Não posso falar a cena. O próprio estilete, o mesmo estilete que ele usou contra ele, ele guardava o estilete no bolso. Vingança, gente. Vingança. É um prato que se come frio. Você entendeu agora? Você achou que eu tinha perdido a meia da história? Não. Ele pegou-se ali o estilete e passou. Antes dele passar o estilete, ele virou para ele e diz assim: olha, você sabe quem sou eu? O outro diz: quem? Eu sou aquela pessoa que você tanto perseguiu. Eu sou aquela pessoa que você defecou dentro do lanche. Eu sou aquela pessoa que você perseguiu na rua inteira. E aí aquele outro que é o perseguidor, ele falou: ah, rapaz, você cresceu. Ah, rapaz, agora você tá grandão, você se tornou um cara bonito, vistoso. Quer dizer então que era você que era o bobão. Era você que era o bobão. Ao invés dele se levantar e sair dali, terminar de fazer sua barba em outro lugar, ele achou que aquele coleguinha já tinha superado a dor, a mágoa, a angústia. Só que não. Naquela hora, quando ele sentou na cadeira, que ele terminou de fazer o cabelo e que ele foi fazer a barba, o colega pegou e acabou com a vida dele. Infelizmente, a vingança demorou 35 anos. 35 anos de mágoa, 35 anos esperando, 35 anos lembrando daquilo que estava acontecendo e que aconteceu dentro da escola, que foi fatal. Exatamente isso que você ouviu. Ou seja, aí está o começo da nossa narrativa e da nossa história. Ou seja, quanto tempo foi que demorou para essa vingança acontecer? Eles tinham tudo, mesmo que o outro foi machucado, que foi ferido, que foi magoado, para poder se acertar, para dar um novo rumo à história. Quem sabe dessa vez eles seriam amigos, ou quem sabe o outro, ao invés de falar você era o bobão, dizer: olha, nós éramos criança, me perdoa, eu estou arrependido, eu sempre te procurei você, para a gente conversarmos, mas não. Ele continuou rindo ainda, falou: então quer dizer que você é o bobão? Gente, cuidado com a vingança. Cuidado para você não prejudicar a sua vida. Quanto tempo tem que esse menino perdeu a sua vida? Não só em termos de adolescência, de fase de criança, de jovem, e agora ele já era adulto, e ali na cabeça dele, esperando o momento certo para poder cometer aquela vingança. O outro desceu a tumba fria, o perseguidor. E aquele que era perseguido parou na prisão. Todos dois acabou, infelizmente, querendo ou não, de uma forma ou de outra, perdendo a sua vida. E agora, nós vamos falarmos sobre duas famílias. Duas famílias que eram famílias de terra. Morava uma frente a frente com a outra. Você está me entendendo ou não? Eles moravam frente a frente um com o outro. Exatamente isso. Só que eles não se davam bem. Eles não se davam bem. E um dia,
a família do lado direito, para você entender, fez assim uma cerca para dividir as propriedades dos dois. Só que no momento em que ele fez aquela cerca, ele acabou colocando aquela cerca 3 metros adentro do terreno daquela outra família que não se dava bem. E ali naquele exato momento ele achou que era normal. Ele não falou nada. Quando, pois, foi-se ali o moço medir a propriedade e viu que aquela outra família havia invadido os 3 metros adentro, ele comunicou àquela família e assim foi a deixa. Aquela família, ao invés de chegar lá com paciência, com educação, cumprimentar e dizer, infelizmente, vocês devem ter medido ali a propriedade de vocês errado. Vocês entraram 3 metros adentro da nossa propriedade. Não, ele já chegou-se ali armado e disse, arranque essa cerca daí agora, desculpa, vagabundo, senão eu vou te derrubar. Exatamente. E quando ele falou isso, o outro também não era fácil. O outro diz assim, então você pega e derruba, então você vem contra mim, eu não vou tirar essa cerca. E ambos, um foi para o lado e o outro foi para o outro. Mas quando chegou na casa da direita e da esquerda, um falou para sua família, ele falou que não vai tirar a cerca, eu vou acabar com a vida dele, eu vou destruir a vida dele, ele invadiu minha propriedade. Ou seja, ao invés dele ir na justiça, dele brigar pelos seus direitos de uma forma diferente, eles resolveram atacar a si próprio. E aquela confusão continuou. Aquela confusão continuou dias após dia. E uma determinada feita, aquele jovem da família que havia perdido os 3 metros, ele pegava o cavalo e ele ficava nos pastos escondido, olhando para a propriedade do outro que invadiu a terra deles. E ele ficou-se ali, infelizmente, armado, esperando o momento para ele poder vingar-se, daquela cerca que havia entrado os 3 metros dentro da propriedade. E não deu outra. Passou-se um tempo, vinha o filho do outro fazendeiro que invadiu a fazenda para pegar os animais que estavam no pasto. E quando ele chegou-se ali para poder pegar aqueles animais, aquele camarada, ele deixou-se o cavalo numa baixada e ele pegou-se ali, escondeu-se atrás de uma moita. E quando aquele rapaz desceu na cocheira para poder colocar-se ali os mantimentos dos gados e tocar os gados, ele apareceu e infelizmente não deu tempo do rapaz falar nada. Ele atingiu o rapaz com 3 disparos. Aquele rapaz caiu ali mesmo, naquele chão, agonizando, e perdeu-se a vida. A notícia correu em todo lugar, correu em toda parte. A sociedade ficou revoltada. Aquele homem pegou-se ali e fugiu-se depois de cometer o crime. Depois que passou as 24 horas, ele apareceu ali. E quando ele apareceu e se entregou, ele disse que foi por legítima defesa. E enquanto a justiça adquiria-se as provas contra ele, deu-se ele o direito de responder em liberdade. Você está me entendendo ou não? E naquela hora, ele disse lá com a sua família, tá vendo? Eu não vou ser preso, eu aleguei legítima defesa, eu não vou ser preso. E naquela hora, a família do lado de cá começou a ficar mais revoltada ainda. E o pai daquele menino que havia morrido, ele disse, eu vou vingar a morte do meu filho. Eu vou vingar, custe o que custar, eu vou vingar a morte do meu filho. E naquela hora o tempo passou. Aquele jovem que fez aquela maldade contra o filho do fazendeiro,
Ele aparentemente, no começo, ele começou a andar com segurança. Ele começou a andar armado. Mas o tempo foi passando e ele esqueceu, entre aspas, do que ele havia cometido. Aí ele relaxou. Ele passou a andar sem segurança e passou a andar desarmado. Uma determinada feita, ele foi em uma festa na cidade e voltando de lá para cá na sua Hilux, já à noite, tinha-se ali um mata-burro para poder passar entre a fazenda e a outra para dividir. Naquela hora que ele foi passar no mata-burro para o outro lado, ele diminuiu a velocidade. E quem estava lá? Quem estava lá, gente? Quem estava lá era o pai daquele rapaz que ele havia tirado a vida. E não deu outra. Quando o carro diminuiu a velocidade, o pai pegou-se ali e descarregou-se a arma naquele rapaz. Descarregou-se a arma naquele rapaz e tirou a vida daquele rapaz também naquele lugar. Exatamente isso que você está ouvindo. Ou seja, 2 jovens mortos por causa de vingança. E naquela hora, aquele fazendeiro, ele saiu corrido ali daquela fazenda e ele ficou aproximadamente cerca de 4 dias fora. E ele também chegou-se ali na delegacia e foi se entregar. E qual foi a alegação que ele falou, Rocha? Foi essa: além dele tirar a vida do meu filho, ele também me jurou de morte. Olha só, gente, ele também me jurou de morte. Então, por legítima defesa, eu acabei deferindo contra ele e tirando a vida dele, porque eu estava lá na minha casa de noite. Quando eu estava lá para poder pegar o cavalo que tinha caído dentro do mata-burro, ele veio contra mim e por legítima defesa eu tirei a vida dele. Aparentemente, o delegado acreditou naquilo ali, ele chegou, pagou-se uma fiança e naquele exato momento ele também foi responder o processo em liberdade. Você está me entendendo ou não? Ou seja, já tinha 2 jovens mortos, um do lado direito, um do lado esquerdo, um da fazenda direita e outro da fazenda esquerda. E naquele exato momento, continuou-se ali. O pai daquele jovem que havia falecido virou-se e disse: eu também vou fazer vingança. Aquele vagabundo tirou a vida do meu filho. Isso não vai ficar dessa maneira. Além dele invadir a propriedade, ele ainda tirou a vida do meu filho. Isso não vai ficar. E passou-se 1 mês, passou-se 2 meses, passou-se 3 meses, passou-se 4 meses, passou-se 5 meses e 12 dias. Aquele homem estava dentro do supermercado fazendo compra. Fazendo compra. O pai daquele rapaz que havia tirado a vida ali do outro. Naquela hora que ele estava ali, juntamente com a sua esposa, fazendo compra dentro daquele supermercado, aquele outro chegou e observou ele ali e foi para o estacionamento lá fora e falou: ele vai vir guardar as coisas aqui no carro, ele vai vir aqui pegar o carro. Encostou-se o carro do lado do carro dele e quando ele terminou de fazer aquela compra, que ele colocou as coisas no carro, aquele homem saiu de dentro do outro carro, pegou-se a sua arma, virou-se, apontou e disse: ei, aqui ó, sou eu, o pai do fulano de tal que você tirou a vida. Eu não falei com você que eu ia vingar? Eu não falei com você que eu ia tirar a sua vida? Eu não falei com você que eu ia te matar? Então chegou a sua vez. E descarregou a arma nele. E ali ele caiu e perdeu a sua vida. Você está me entendendo, gente? Você está me entendendo o que eu estou tentando dizer? Olha só a proporção que isso está tomando. Olha quantas pessoas já morreram devido à briga das 2 famílias. A coisa é mais séria do que você imagina. As coisas são mais sérias do que eu imagino. Não vale a pena. É melhor você sentar, conversar. É melhor você se humilhar. É melhor, quem sabe, você mudar de cidade, do que você se tornar uma pessoa assassino, uma pessoa vingativa.
E ali naquela hora foi uma agonia muito grande. E ali aquele homem fugiu-se dali também. Da mesma forma dos outros. Da mesma forma os operantes que os outros faziam. É assim que acontece ou não? É dessa maneira que acontece. E naquele exato momento foi as mesmas alegações. Ele se apresentou e disse: eu fiz isso contra a vida dele porque ele tirou a vida do meu filho. Olha só a desculpa satânica. Ele tirou a vida do meu filho e também falou que iria tirar a minha vida. Você está me entendendo? Olha só como é que Satanás, através da vingança, está destruindo duas famílias e eles não estão percebendo. E naquela hora a esposa assistiu à morte do marido. Ela viu seu esposo agonizando ali no chão. Ela viu seu esposo dizendo assim antes de morrer. Ele virou para ela lá no chão e falou assim: presta atenção, eu sei que você é mulher, eu sei que você é de idade, mas vinga para mim, eu não vou suportar. Vinga para mim minha morte, vinga para mim minha morte. Você está entendendo, gente? Olha só o que a vingança traz, olha só o que a vingança causa. E naquela hora, quando ela foi enterrar seu esposo ali, lá na hora da despedida, ela baixou naquele vidrinho que tem o caixão e diz assim: fique em paz, eu vou me vingar desse cabra. Vingança só produz vingança, ódio só produz ódio, mágoa só produz mágoa. Um pé de espinho não pode nascer uva, um pé de espinho não pode nascer maçã. Presta atenção na parábola. E naquele exato momento o tempo passou, e aquele fazendeiro disse assim: olha, agora eu vou ficar à vontade. O filho dele não existe mais. O fazendeiro não existe mais. Lá agora tem uma véia jogada lá dentro daquela roça. E ele foi lá e pegou-se ali os 3 metros de volta. Exatamente. E a mulher não falou nada daquele fazendeiro que tinha morrido. Já ajeitou numa boa. O vaqueiro disse: olha, ele pegou-se ali e voltou-se a cerca para o lugar. E a mulher falou: não tem problema não, não tem problema não, pode deixar. E naquele exato momento, o tempo foi passando, o tempo foi passando e o tempo foi passando. E aquela mulher do fazendeiro adquiriu-se também uma arma, você está me entendendo ou não? E ficou com aquela arma ali. E o tempo passou, e um dia, para onde que ela ia, ela carregava aquela arma. Você tá me entendendo? Ela carregava aquela arma. E um dia ela passou mal, e ela foi parar no hospital. E quando ela foi parar no hospital, ela foi para a recepção para aguardar ser atendida. E quando ela estava ali na recepção para aguardar ser atendida, quem chegou? Satanás, o mesmo que dá corda, o mesmo que dá combustível, ele marca o encontro. Você já prestou atenção ou não? Quando você está com raiva de uma pessoa, você topa com aquela pessoa direto, no supermercado, no banco, no hospital, na rua, no posto de gasolina, nas praias, viaja não sei quantos quilômetros de distância, e quando você chega lá, a pessoa que você está magoado está lá. Você já se perguntou por que isso acontece? Você já se perguntou por que isso acontece? Isso acontece que é o inimigo sentado na plateia querendo ver vingança, querendo ver sangue, querendo ver derrota, querendo ver destruição, querendo ver você mal, fracassado, caído, derrotado diante da sociedade. E naquele exato momento que ela estava lá na recepção, quem chega? Exatamente o fazendeiro. O fazendeiro que havia tirado a vida do seu esposo. E naquela hora, quando ela bateu os olhos nele, ela pegou, cobriu-se o rosto com a sua blusa e falou: agora é hora da minha vingança, e eu não posso falhar porque minha mão está tremendo, então eu vou esperar ele virar as costas. E não deu outra. Quando ele chegou ali para poder fazer a ficha também, lá no hospital, na recepção, ela chegou-se por trás dele, encostou a arma nas costas dele, do lado do coração, e atirou. Não deu nem tempo daquele fazendeiro saber quem atirou. Ali mesmo ele caiu.
Ou seja, olha só quantas pessoas que já morreram por causa de vingança. Você tá me entendendo? Essa história tá fácil de você entender. E ali naquela hora, aquele fazendeiro, ele estava também com a sua esposa. A sua esposa viu ele caído, agonizando naquele chão. E ali aquela mulher naquela hora virou e falou: isso aqui é pelo meu filho, isso aqui é pelo meu esposo. Ele falou comigo que eu vingasse, e eu estou vingando a morte dele. Eu estou vingando a morte dele. Você nunca mais vai tocar na nossa família. Você achou que eu era velha e que eu não poderia vir contra você? Engano seu. Agora você também vai beijar a tumba fria. Agora você também não existe mais nessa terra. E naquele exato momento, aquela senhora, ela vendo o seu esposo agonizando, ela viu o seu esposo dando o seu último suspiro. E o seu esposo dessa vez não pediu nada para ela. Mas quando ela estava no velório, ela chegou-se e abaixou-se ali no vidrinho do caixão também. E ela disse assim: fique em paz, eu vou acabar com a vida dessa velha. Ô gente, só tinha só as duas. Só ficou as duas agora. Toda a família destruída. Toda a família acabada, brigando por causa de 3 metros de terra. 3 metros de terra. E ali naquela hora enterrou-se aquele moço. E aquela senhora, devido à idade dela, ela alegou também legítima defesa. Ela disse que ela estava no hospital e o fazendeiro já estava perseguindo ela. E o fazendeiro foi tentar tirar a vida dela lá dentro do hospital. Por isso que ela andava armada e ela acabou tirando a vida. E o delegado disse: isso tomou uma proporção muito grande, muito gigantesca. Vocês se destruíram. Vocês já acabaram com a família quase toda, uma da outra, por causa de terra. E ela pagou a fiança e foi responder o processo também em liberdade. E o tempo passou. O tempo passou. E agora estavam aquelas duas mulheres, uma na fazenda, na sede, e a outra na fazenda do outro lado. Uma chorando e a outra chorando. Uma lembrando do filho, a outra lembrando do filho. Uma lembrando do esposo e a outra lembrando do esposo. E aquelas duas, volta e meia, ela chegava e vinha na divisão de terra entre as terras. E ficava uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Uma olhava para a cara da outra e falava assim. Exatamente isso. E naquele exato momento, o tempo passou. O tempo passou e o tempo passou. Quando o tempo passou, aquelas mulheres resolveram ir para uma feira. Feira normal, como essa que nós temos na cidade. Comprar sua fruta, comprar sua verdura. Ela andava-se ali com um vaqueiro, uma delas, e a outra andava só, com a bengalinha, mas todas duas andavam armadas. E naquela hora ela foi para a feira. E quando chegou lá, aquela mulher, a última, que viu o seu marido morto ali, na recepção do hospital, naquela hora, ela avistou a vizinha. E ela disse: agora, chegou sua hora, chegou sua vez. Eu falei que eu ia te pegar, velha maldita. E naquele exato momento, ela esperou a oportunidade. E por incrível que pareça, Satanás deu a oportunidade. Como foi, Rocha? Aquela senhorinha pegou-se ali, deixou-se o vaqueiro cuidando da sacola e foi no toalete, foi no banheiro, ela foi no sanitário. E aí, aquela com a bengala foi atrás dela. E quando chegou lá, que ela entrou dentro do banheiro para fazer a sua necessidade, que ela abriu a porta, a outra já estava com a pistola armada e atirou nela. E ela perdeu a sua vida ali na feira, dentro do banheiro daquela feira. Ou seja, gente, cuidado com a vingança. Olha só a proporção. A sua vingança vai afetar o seu filho, vai afetar sua filha, vai afetar seu pai, vai afetar sua mãe, vai afetar seus parentes, vai afetar os vizinhos, vai afetar a sociedade, vai afetar você, principalmente.
Vale a pena ter um diálogo. Vale a pena conversar. Vale a pena ter um diálogo. Vale a pena conversar. E naquele exato momento, naquela hora, que as pessoas começaram a correr lá para dentro do banheiro da feira, para poder ver aquela senhorinha que estava morta lá. Aquela mulher tentou se correr ali, e as pessoas segurou-se aquela mulher para não correr. E naquela hora ela dizia: eu vinguei meu filho, eu vinguei meu esposo, eu vinguei meu filho e eu vinguei meu esposo, eu vinguei meu filho e eu vinguei meu esposo, eu vinguei meu filho e eu vinguei meu esposo. Agora sim, a terra é minha, a terra é minha, a terra é minha, e a sua terra também será minha. Naquela hora, presta atenção, o vaqueiro foi na bolsinha que aquela senhora estava lá. Enquanto as pessoas seguravam ela, o vaqueiro disse: vingarei a morte do meu patrão, do filho do meu patrão e da minha patroa. E o vaqueiro, sem dó, atirou-se contra ela e tirou-se a vida dela naquele lugar. Rocha, mas que história! Exatamente, calma, calma, calma e calma. Naquele exato momento, todas as duas famílias destruídas, todas as duas famílias mortas, pai, mãe e filho. Do outro vizinho, pai, mãe e filho, do lado direito. Todos mortos, a terra ficou lá, a cerca ficou lá, os 3 metros ficou lá. Acabou-se tudo ali naquele exato momento. Ou seja, não valeu a pena. Não herdou nada. Não herdou nada. Era questão de conversar. Era questão de um diálogo. Mas é muito fácil você pegar essa história e essa narrativa aqui agora e falar: que povo bobo. Ai, que povo burro. Por que esse povo foi fazer isso? Por que esse povo não mudou? Por que esse povo não procurou outro destino? Mas a pergunta que não quer calar: será que nós não temos agido assim também? É muito fácil falar da família dos outros, mas será que você não está vingando de alguém? Faça uma análise de consciência. Será que eu ou você não está esperando a oportunidade para vingar de alguém? E isso vai parar onde? Que rumo que isso vai tomar? Que trajetória que isso vai tomar? Quem vai ser prejudicado com a sua vingança? Você está achando que é só você? Você não é o protetor da sua família? Você não é o herói da sua família? Você não é o salvador da sua família abaixo de Deus? Você não é uma pessoa que passa a responsabilidade? Você não é uma base? Você não é a estrutura da família? Você não é o fundamento da família? Retire essa vingança da sua vida. Retire essa vingança da sua vida. Não vale a pena. Tenta procurar essa pessoa, tenta se acertar com essa pessoa. Tenta, se não quiser, problema. Mas pelo menos se aquela pessoa tiver com intenção mal contra você, aquela pessoa vai dizer assim: não, ele pelo menos tentou vir aqui consertar. E a pessoa pode tirar aquilo da cabeça, do que você ficar esperando a pessoa na espreita para poder tentar fazer algo mal contra a vida daquela pessoa. E para finalizar, naquele exato momento, as pessoas seguraram o vaqueiro. Segurou-se o vaqueiro até a polícia chegar. E quando a polícia chegou-se ali, que foi levar aquele vaqueiro para a delegacia para ser preso, naquela feira estava o sobrinho daquela mulher que havia sido morta. E o sobrinho era um açougueiro. Você está me entendendo ou não? E ele pegou a faca por trás das costas, na frente dos policiais, na frente de todo mundo que estava na feira. Ele deu uma facada só, por trás das costas do vaqueiro. E o vaqueiro perdeu-se a sua vida ali mesmo. Rocha, isso vai parar onde? Vai continuar? Infelizmente. Infelizmente, enquanto a vingança não sair daquela família, agora passou para os familiares. E essa matança vai prosseguir. Sobrinho vai matar sobrinha, tio vai matar tia, vô vai matar vô, vó vai matar vó, e vai continuar.
Agora você me entendeu. Passou, a terra ficou para trás. Morreu todo mundo. Morreu o vaqueiro. E o sobrinho, ele alegou legítima defesa, porque tinha matado a sua tia. E ele foi solto. E o outro sobrinho daquela senhora que havia morrido e o filho do vaqueiro se uniu para vingar do sobrinho daquela senhora. Se for para continuar essa história, ela vai ser mais de 20 horas de história, porque a vingança continua no meio daquela família. O Estado tomou a terra, não deu nem para os herdeiros, tomou a terra do lado direito e a terra do lado esquerdo, e cedeu para outras pessoas habitarem ali. Dividiu-se em assentamentos. Eles ficaram sem terra. Ficaram sem terra. A família não teve direito mais àquela terra. E ninguém mais também queria aquela terra porque estava amaldiçoada. Eles dividiram aquela terra em assentamentos. E acabou a história daquela família. Propriedade do lado direito e do lado esquerdo. Porque entre si a vingança ainda continua. O sobrinho querendo matar o outro sobrinho. E assim nós vamos ficar por aqui. Quem sabe a gente volta e faz a parte 2 dessa vingança. Mas vai ficar o conselho e a dica. Não vale a pena. Olha só a história que você aprendeu agora. De repente você está conhecendo alguém ou está lembrando de alguém que aconteceu isso. Então não vale a pena. Na hora que o inimigo tentar plantar isso na sua vida, sai fora. Sai fora. Deixa Deus agir. Deixa Deus entrar com providência. Porque Deus não vai errar. E você saberá a notícia dessa pessoa que veio contra a sua vida. Tá certo? Que Deus abençoe. Pode tirar o seu cinto. Pode levantar da sua poltrona. Repasse essa história baseada em fatos reais também para outras pessoas. Traga alguém para o nosso canal. Dê o seu like, tá certo? E assim o YouTube vai mandar e recomendar essa história para mais pessoas. Está aparecendo aí na sua tela os nossos canais no TikTok, no Instagram, no Kawaii e no YouTube. Muito obrigado, que Deus abençoe. E fique novamente com a canção baseado na vingança. Que Deus abençoe. Tira a vingança da sua vida. Em nome de Jesus. Não vai ficar assim. O que você fez contra mim, não vou deixar pra lá. Pode passar muito tempo, mas eu vou cobrar. Eu vou ir contra ti, custe o que custar. Você vai me pagar. O que você tem é meu. Você me ofendeu. A vingança vai começar. Será que vale a pena sofrer 2 vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. A vingança é um câncer que destrói a vida, uma
fere o coração. Coloca filho contra pai, irmão contra irmão. Isso não vale a pena. Olha que triste cena, que dor no coração. É bom deixar pra lá, não queira se vingar. A vingança pode até matar. Será que vale a pena sofrer duas vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Será que vale a pena sofrer duas vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Será que vale a pena sofrer duas vezes pela mesma história? O que passou, passou. Sente, converse, se acerte agora. Não vale a pena guardar dor e mágoas na sua memória. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Você vai se vingar pra quê? Vai continuar a sofrer, revivendo a mesma história. Não vale a pena vingar. Deixa pra lá. Entregue nas mãos de Deus. Ele vai te abençoar. Não vale a pena vingança. Não vale a pena vingança. Não vale a pena. Tá aí, mais uma belíssima canção da autoria do seu amigo Rocha, tá certo? Agora vamos para a história. Preste atenção, coloque seu cinto, sente na poltrona e vamos lá.